Você já parou para pensar como que você assiste um entretenimento? Ou quando que esse entretenimento é lançado? E que talvez esses sejam fatores que alterem a sua percepção de determinada obra. Hoje eu venho trazer uma reflexão em como obras audiovisuais são consumidas e distribuídas. Porque, dependendo do local ou em quanto tempo assistimos uma série ou um filme, isso pode interferir se gostamos ou não daquele entretenimento. Oi, eu sou Juliana Corner e sejam bem-vindos para mais um vídeo, onde eu já vou pedir para você deixar o seu gostei e se inscrever no canal, porque eu falo bastante sobre cultura pop por aqui. Normalmente, quando a gente consome alguma informação, seja um entretenimento como uma série ou um conhecimento como uma aula, tendemos a pensar primeiramente e às vezes somente naquela mensagem pura que aquela informação transmite. No caso de uma aula, o que você aprendeu com aquela aula? No caso de um filme, qual foi a história do filme? Como se essa transmissão de informação fosse algo de fato puro. Querer saber de onde ou de quem veio a mensagem, ou como essa mensagem chegou no seu espectador, não é tão comum a ser questionado. Apesar de ser uma dúvida que cresce por conta do movimento de representatividade e de uma melhor conexão do emissor com o espectador. Se talvez esse começo tenha ficado um pouco confuso, deixa eu fazer uma breve explicação sobre os elementos da comunicação. Tudo começa com o emissor, que pode ser uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma empresa. Esse emissor é quem cria a mensagem. Por exemplo, para criar esse vídeo, eu tive que pensar numa ideia e fazer um roteiro, onde a mensagem nada mais é do que o conteúdo, a história, a informação que quer ser transmitida. No caso desse vídeo, a mensagem é um desejo de uma discussão de como a distribuição e como o consumo dessas obras audiovisuais afetam essas obras. Essa mensagem será transmitida através de um código. Aqui eu estou usando o código da fala portuguesa e da imagem em vídeo, ou seja, através do audiovisual, onde o código poderia ser só um texto para um blog, por exemplo, onde essa mensagem e códigos têm que ser passadas através de um canal. Coincidentemente, esse é um vídeo transmitido através de um canal do YouTube, na internet, que você pode estar vendo ou no celular, ou na TV, ou no computador. No caso de um texto, poderia ser uma revista, um blog, uma pichação. Uma música poderia ser passada pelo rádio, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo computador ou pelo celular. E essa mensagem codificada tem que chegar em alguém, que é o receptor. Tem que decodificar esse vídeo, onde cada um de vocês vai entender ou decodificar esse vídeo à sua maneira. Por exemplo, eu posso simplesmente colocar imagens aleatórias e cada um vai entender o que quiser dessas imagens. Os quais todos esses elementos falados estão inseridos em vários contextos e vários ruídos. O elemento do contexto é o que o próprio nome sugere. Por exemplo, esse é um vídeo feito no YouTube brasileiro e respeita as diretrizes do YouTube, assim também como tem o meu contexto de alguém que estudou comunicação social e por isso está fazendo esse vídeo. Como também tem um contexto de vocês, espectador, que podem entender esse vídeo de forma diferente dependendo da sua escolaridade. Assim como o local que você está assistindo esse vídeo, em um lugar barulhento ou quieto, vai também afetar o seu entendimento. Por exemplo, se eu morasse em outro país ou tivesse feito outra faculdade, talvez esse vídeo tivesse sido feito de forma bem diferente, ou até mesmo nem existisse. Onde talvez, se você estiver assistindo esse vídeo com várias pessoas à sua volta, você possa perder informações, onde o ruído é aquilo que você, receptor, não conseguiu receber, o qual a mensagem não conseguiu ser decodificada, a qual a mensagem foi interrompida e não foi transmitida como o emissor queria. Esse ruído pode partir de mim, que não consegui explicar tão bem, o que não é pouco provável, ou de eu ter colocado uma música muito alta, que também não é pouco provável. Pode vir do YouTube, do canal, que pode ter dado um bug e só distribuído em baixa qualidade, ou até mesmo nem ter notificado quem foi inscrito do canal. Inclusive, se inscreve no canal para saber quando sai um vídeo novo. Assim também como o ruído pode vir do receptor. Você pode estar assistindo esse vídeo no celular e o áudio não ter ficado tão bom. Ou vocês podem não entender algo porque vocês se distraíram com alguma outra coisa. Por fim, por conta da internet e da agilidade da comunicação, tem um elemento mais recente que é o feedback, que é quando o receptor vira o emissor e responde à mensagem recebida, onde atualmente esse feedback pode alterar a mensagem. Um exemplo é o Príncipe Dragão, que teve a sua animação alterada por conta de reclamações dos fãs. Tá, mas o que isso tem a ver com distribuição? Por que você está explicando isso? Primeiro, eu estou explicando isso para evitar ruídos e contextualizar, assim também como eu acho que é um conteúdo interessante porque faz a gente pensar um pouco sobre o que a gente está assistindo, como a gente está assistindo e de onde vem aquilo que a gente está assistindo. Às vezes um ruído em um filme, como o granulado da imagem, é proposital, que vem do estilo do diretor, ou às vezes a gente tem que entender o contexto de um emissor. E segundo, eu estou explicando isso porque a distribuição nada mais é do que o canal desse ciclo de comunicação. Assim também como você, receptor, pode ser um dos motivos dos ruídos de você não gostar ou não entender uma obra. Agora vamos exemplificar
exemplificar tudo o que eu falei. A continuação de Frozen escolheu ser feita no código de filme de longa-metragem, visto que ele poderia ser uma série como Enrolados. Inclusive, acho que teria sido melhor aproveitado. E escolheu o canal do cinema para sua distribuição. O segundo filme de Frozen foi lançado em novembro nos Estados Unidos e em outros países, enquanto aqui no Brasil ele foi lançado em janeiro do ano seguinte. Por que isso aconteceu? Nos Estados Unidos, em novembro, eles têm o feriado de Ação de Graças, uma data às quais as famílias, pais e filhos, podem tirar um tempo para sair e ir ao cinema. No caso, não atualmente, fica em casa. No entanto, no contexto brasileiro, essa seria uma data horrível para as famílias irem ao cinema, pois os filhos, na sua maioria, estão no final do ano letivo, ou seja, nas provas finais, onde as escolas aqui no Brasil se encerram em dezembro, ou seja, perto do Natal e no Ano Novo, o que também é ruim para os cinemas, visto que muita gente viaja nessas datas, enquanto em janeiro as crianças estão de férias e boa parte já voltou de viagem. Eu assisti Frozen 2 na CCXP em meio de um monte de nerd e entusiastas da Disney, depois de receber um monte de spoiler por conta do atraso da distribuição, onde ao assistir esse filme em volta de um monte de fã, o filme se tornou muito mais emocionante, mesmo já tendo algumas expectativas quebradas por conta dos spoilers por conta da distribuição atrasada. Os ruídos das pessoas gritando alterou sensivelmente a minha percepção daquele filme. Da mesma forma que reassistir o Capitão América segurando o martelo do Thor 5 anos. Da mesma forma que reassistir o Capitão América segurando o martelo do Thor é bem menos chocante, não só porque eu tô assistindo pela segunda vez, mas também pela falta dos gritos no cinema na pré-estreia. Ou seja, tem uma diferença bem grande entre assistir alguma coisa em volta de outras pessoas e assistir alguma coisa sozinho. Bem, de fato, uma boa distribuição não faz com que um conteúdo necessariamente seja bom. Assim como um bom filme, uma série será boa independentemente de como ou onde você assista. Porém, uma má distribuição pode acabar com um filme ou uma série. E no caso de uma série, pode influenciar sim na história, em como o espectador recebe aquela história. Por exemplo, se olharmos mais criticamente para o filme dos Vingadores Ultimato, é um filme não tão bem amarrado como seu filme anterior, Guerra Infinita. Porém, esse foi um final da saga de 11 anos de filmes que eram lançados anualmente, fazendo com que o formato do filme, que foi um formato para homenagear todos os filmes anteriores, fosse bem executado e tivesse sucesso com o público que já criou um laço afetivo com aqueles personagens e filmes. Assim como o curto tempo de um ano entre o Guerra Infinita e o Ultimato foi importante, pois o primeiro filme ainda estaria fresco na cabeça do espectador. A distribuição paciente, concisa e regular do MCU foi fundamental não só para contar a história desse universo compartilhado, mas também para criar laços com o espectador. Outro exemplo, vamos ao caso de Game of Thrones. Game of Thrones é uma série televisiva que distribuiu seus episódios semanalmente. No começo ele tinha 10 episódios ao ano, que foi majoritariamente exibido na primeira metade do ano. 10 semanas dá mais ou menos 2 meses e meio, ou seja, há uma duração de meses na discussão de Game of Thrones. E isso faz com que a popularidade da série se mantenha durante esses 2 meses. La Casa de Papel, por exemplo, teve seus picos durante os seus lançamentos, sendo uma série menos presente na cabeça das pessoas. Sem contar que ser uma série em stream, ou seja, que foi lançada toda de uma vez, estando ali para ser vista a qualquer momento, faz com que não tenha aquela curiosidade ou aquela ansiedade das séries semanais. Não quer dizer que La Casa de Papel não seja popular, muito pelo contrário. Mas imagina se ela fosse distribuída em um tempo regular. O quanto de conteúdo extra não estaria sendo feito sobre ela. O quanto que não teria de teorias e críticas semanais. Outro fator é que quando um filme ou uma série tem uma data de estreia, não se tem só uma data de lançamento, mas uma data de reunião entre os fãs. Onde no caso de uma série semanal, esse encontro vai ser semanal. E no caso de um filme ou de uma série em stream, esse encontro vai ser mais ou menos anual. Não digo que o motivo do sucesso de Game of Thrones é porque ele era uma série semanal, mas fica a questão, será que ele teria tanta popularidade? Será que o final teria sido tão comentado e tão hateado se a última temporada tivesse sido exibida toda de uma vez? Não vou falar agora que Game of Thrones ficou ruim por conta da mudança da distribuição na 7ª temporada, mas essa mudança pode ter sim afetado o já péssimo desenvolvimento que a história teve. A 7ª temporada foi distribuída em uma data mais tarde do que o normal, e com menos episódios do que o normal. Quanto mais tempo passa, mais faz com que o público esqueça do que viu antes. Assim como menos episódios,
menos tempo para desenvolvimentos. Essa situação se agrava com a 8ª temporada, tendo um intervalo de 1 ano e com menos episódios ainda, ou seja, menos as pessoas vão lembrar do que aconteceu, que pode causar menos simpatia e empatia aos personagens, e menos tempo teve para reviver e desenvolver a história. Um exemplo de como os hiatos podem prejudicar uma série é Steven Universo. A 5ª temporada de Steven Universo, que teve 32 episódios, foi distribuída em 2 anos. Se eu fizesse uma média, é como se o Cartoon Network distribuísse um episódio mais 3 minutos por mês, sendo que Steven Universo tem episódios de 11 minutos. Porém, antes fosse que eles lançassem um episódio ao mês, regularmente, só em um canal. Mas não, a 5ª temporada de Steven Universo foi distribuída sem avisos prévios, em arcos que foram lançados em datas no meio do ano e no final, onde esses arcos algumas vezes foram lançados primeiro incompletos online e depois completos na TV, ou seja, em canais diferentes. E foi uma confusão para o espectador acompanhar regularmente Steven Universo. Sem contar que o arco final da 5ª temporada e da série, o arco do Dia das Diamantes, teve o seu começo exibido no meio do ano. Um começo que naquele arco fechado era impactante, mas que perdeu seu impacto quando foi exibido pela 2ª vez no final do ano. Sem contar com as datas que coincidiram com as datas de Natal e Ano Novo. Datas que para a exibição da TV perdem audiência porque as pessoas estão viajando ou estão com as suas famílias. Mas voltando à distribuição semanal e à distribuição por temporada, essa distribuição não afeta só a popularidade das séries. Mas você maratonar uma série e optar por assistir em um tempo distribuído vai afetar a forma ao qual você absorve aquela história. Talvez algumas séries sejam melhor assistidas se distribuídas em um período de tempo, pois o seu consumo excessivo pode sobrecarregar o espectador. Séries com muita informação narrativa talvez sejam melhor aproveitadas se você der um tempo para digerir aquelas informações. Da mesma forma que algumas séries demandam que o espectador assista tudo de uma vez para que ele lembre das informações anteriores. Por exemplo, séries da DCCW, que são séries longas com episódios longos, mas que não têm uma complexidade narrativa tão grande, talvez sejam melhor aproveitadas se assistidas diariamente ou semanalmente, porque são séries que realmente têm muita informação, entre aspas, inútil, que só vai sobrecarregar o espectador. Enquanto séries curtas, concisas e com uma história definida, como Chernobyl, Fleabag, Killing Eve e por aí vai, talvez sejam melhores vistas em um tempo curto para você acompanhar a narrativa. Claro que isso são só sugestões e que cada um tem o seu hábito de consumo audiovisual, mas talvez mudar o tempo qual você assiste uma série seja um fator para que você continue assistindo aquela série, porque os meios de stream mudaram a nossa forma de assistir um produto seriado. Foi se criando um hábito de assistir tudo de uma vez, onde esse novo hábito também afetou a forma de se fazer histórias. Atualmente, com a possibilidade de assistir tudo de uma vez só, os roteiristas podem criar uma história completa e sem repetições, porque o espectador provavelmente não vai interromper aquela narrativa e vai vê-la do começo ao fim. Tanto que as séries da DCCW têm essa carga de enrolação justamente porque está em um padrão antigo de distribuição, com números grandes de episódios e um horário rígido para cobrir a grade de horário do canal de TV, onde o consumo concentrado de uma série nos abriu espaço para contarmos histórias mais longas e de ter um formato mais livre. Por exemplo, Game of Thrones seria impossível se adaptado em filmes. O formato da série foi realmente o formato ideal, mas é um formato que eu percebo que talvez está prejudicando um pouco o cinema, visto que cada vez mais queremos mais informação. Informações essas que não vão caber em um filme de algumas horas e até mesmo em uma trilogia. A nova trilogia Star Wars, por exemplo, sofreu bastante, não só com as trocas e brigas de diretores, mas com um curto tempo de uma história que demandava bem mais horas e explicações. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixe gostei, e também se inscreve no canal para acompanhar. Também comenta aqui embaixo como é que vocês assistem as suas séries, se vocês preferem maratonar ou se vocês têm um sistema próprio. Também comenta aqui se vocês preferem ver um filme sozinhos ou no cinema. E aqui na tela tem 2 sugestões de vídeos para vocês assistirem. Eu sou Juliana, e até! Tchau!